Boa noite, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu novo espaço de reflexão, críticas e debates aqui da TV Universitária de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar sobre o importante tema da justiça restaurativa. E para isso nós convidamos aqui Hélio Braz, que é juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude aqui de Recife, e temos também a presença da professora Fernanda Fonseca, do curso de Direito da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Sejam bem-vindos no programa Realidades. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês sobre o conceito de justiça restaurativa, qual é a concepção que vocês têm dessa ideia que está cada vez mais disseminada no nosso país e no mundo, né, nas práticas restaurativas. Doutor Hélio? Sou eu. A justiça restaurativa, ela tem trazido para nós aqui no Brasil uma grande oportunidade de reflexão sobre um novo modelo de fazer justiça. Ela traz principalmente a possibilidade de se dizer uma justiça que de fato seja legítima, que se possa escutar, que se possa de fato dar reflexão aos conflitos, aos verdadeiros conflitos da sociedade. Por justiça restaurativa entende-se aquela que restaura as relações sociais, aquela que traz a integração dos sentimentos e das relações interpessoais. É uma justiça mais ética, é uma justiça que busca uma legitimidade, muito mais do que uma justiça imperativa, uma justiça estatal, unicamente de uma presença do Estado. É aquela justiça que nasce mais com as comunidades, com as relações sociais verdadeiras. E nesse sentido é que a justiça restaurativa vem a nos ensinar uma cultura que nós no Brasil, de uma certa forma, perdemos, que é uma cultura de paz, é uma cultura do antigo juiz de paz, que foi perdida há muitos anos com a mudança do Brasil Império para o Brasil República, que é aquela pessoa que pode estar junto à comunidade e é aquela justiça que pode favorecer a verdadeira integração desses anseios populares, desses anseios de uma comunidade, de um grupo, de uma vizinhança, de relações familiares, onde essa escuta se dê diferente do que acontece hoje, como acontece dentro de uma sala de audiência, né, em um modelo praticamente artificial, com a presença de advogados, de juízes, com as suas roupas alienadoras, com o seu discurso muito fechado, onde as pessoas que estão ali, a comunidade, o cidadão que está presente numa sala de audiência tradicional, ele às vezes sequer entende o que está sendo dito, o que está acontecendo. Na justiça restaurativa, não. Ela traz um conceito de justiça que acolhe, que recepciona esse desejo, esse conflito e dá um tratamento mais cidadão e mais democrático ao cidadão brasileiro. Fernanda? É exatamente o que o doutor Hélio falou, né? Eu gosto sempre eu acho interessante como ponto de partida para conceituar a justiça restaurativa, um texto que foi escrito em 1977, quando o termo ainda nem era conhecido, né, por um professor chamado Niels Christie, né, e ele compara o conflito à propriedade, né, e acusa o Estado de ter roubado esse conflito, ou roubado essa propriedade das partes, dos diretamente afetados pelo delito. Então, o Estado, ele cresce, né, e toma o conflito para si, né, e o conflito é, entre aspas, resolvido por representantes do Estado, que são justamente os profissionais que estão lá sentados na audiência, como o doutor Hélio falou, e marginaliza as partes diretamente interessadas. Então, na minha opinião, e só corroborando com o que Hélio disse, a justiça restaurativa envolve essa devolução de conflito, né? E no que ela devolve, então ela pressupõe um processo inclusivo, em que as pessoas afetadas participem, é um processo que empodere, quer dizer, que dê voz a essas partes, um processo que seja informal justamente para poder as partes se sentirem livres para falar, né? Então, sem becas, sem... em outros países, sem perucas, né, sem formalismos que inibam e que afastem as partes do seu próprio conflito. Então, a ideia central, ao meu ver, é justamente essa de devolução dos conflitos às próprias partes. E aí tem um trecho desse texto, de 1977, só para fechar, que o professor Niels Christie disse, olha, chegou um amigo meu, advogado, né, tinha defendido um sujeito que estava sendo acusado de ter participado
envolvido em atividades nazistas e organização nazista. E aí eu defendi o sujeito, ele tinha sido acusado de ser um cabeça, né, de uma determinada facção lá nazista. E eu defendi o sujeito e cheguei lá no tribunal e disse, olha, vocês não estão vendo que esse sujeito, ignorante como é, né, não sabe ler, quais são as qualidades que ele tem para poder, né, ter a inteligência de... E aí ele foi absolvido e nunca mais falou com o advogado. E aí o advogado vira para a Nils Christ e diz, eu não entendo, ele nunca nem me deu um obrigado. Né? Então, essa ideia do que a gente faz em audiência, né? Eu não estou interessado em saber sua opinião, né? A gente estava conversando mais cedo, vítima, só responda o que eu estou perguntando, eu não quero saber o que você pensa. Então, efetivamente, o conflito não é seu, o conflito é do Estado. Né? E a intenção da justiça restaurativa é de reverter isso. E no que você reverte isso, você começa a se afastar de valores retributivos, se aproximar de reconciliação, né? E de mudar o paradigma do fazer justiça. Esse paradigma é um conceito importante, né? Na área da restaurativa, que também nós temos essa linha de pesquisa lá no mestrado em Direitos Humanos da UFPE, né? Que são as práticas restaurativas, mediação, resolução de conflitos. E, inclusive, um livro, talvez o mais conhecido na área de justiça restaurativa, que é de Howard Zehr, né? Que é Mudando as Lentes. Qual é essa ideia do mudando as lentes, né? Um novo foco sobre o crime e a justiça. Por que isso está fazendo assim, digamos, tanto alarde de um lado, um certo sucesso também, né? Tem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomendando o ONU, né? E coisas. Do outro lado tem pessoas que se assustam, alguns operadores do direito estão dizendo, o que é isso? Eu não quero isso aqui. É uma revolução. É uma revolução mesmo. Nós temos um jurista italiano, Giuseppe Chiovenda, que é um processualista, ele já afirma isso há muitos anos atrás, dizendo que a primeira jurisdição é a jurisdição cidadã da própria pessoa, né? Que a jurisdição alternativa é a jurisdição do Estado. E nós fizemos aqui no Brasil e em muitos países exatamente o contrário. A primeira jurisdição é do Estado, né? E nós até chamamos de justiça alternativa aquela que é feita fora do Estado, quando na realidade é a justiça estatal que deve ser a alternativa à ultima ratio. Ou seja, quando se busca por último, quando já falharam todas as possibilidades de uma mediação, de uma conciliação, de um acordo, de uma negociação na associação de bairro, na escola, na vizinhança, no condomínio, nas relações comunitárias. Então, somente se busca o Estado, somente se solicita, né, o serviço do Estado, né, quando todos nós falhamos nesse caminho de negociação. E o que ocorre hoje é uma inversão. Toda pessoa hoje basta ir comprar um eletrodoméstico, quando ele quebra, diz, vou processar. Ou seja, as pessoas estão confundindo o processo de democratização do país com o processo de excessivas demandas judiciais. A democratização vai ocorrer num processo muito mais amplo de empoderamento, de solução ou de transformação, melhor dizendo, desses conflitos comunitários. E a comunidade, quem deve estar no poder de exercer essa jurisdição, né? E, alternativamente, o Estado exercer o seu poder enquanto serviço. Essa é a grande revolução, retirar o Estado de um modelo alienador, com a sua arquitetura, seus palácios, sua roupa, sua gravata, suas perucas, como a doutora Fernanda lembrou de alguns países, ser um modelo, de fato, alienador. Nós somos instituições alienadoras, nós alienamos o nosso usuário. Sequer existe a capacidade de um cidadão falar com o juiz, porque a capacidade postulatória é exercida pelos advogados. Só o advogado postula perante o juiz, requer, solicita e fala com o juiz. Só através dele o cidadão chega até o juiz. Na justiça restaurativa, não. Na justiça restaurativa é uma justiça preventiva, com a capacidade do cidadão estar frente a frente com o magistrado e poder dialogar com o magistrado. E dialogar sobre sentimentos daquela relação causal que lhe trouxe à justiça. O porquê que eu estou aqui, o que eu estou sentindo, de que forma nós podemos resolver, como a vítima está se sentindo,
Por que eu fiz isso? Por que eu deveria fazer diferente? Exige um maior tempo, exige maior tecnologia social e mais conhecimento para se fazer uma justiça restaurativa. Mas, em compensação, é um trabalho preventivo e que, bem feito, essas pessoas não vão demandar por inúmeras outras vezes, não retornam ao judiciário, como é comum, inclusive, nas causas dos adolescentes, que tem mais de 15, 20 processos de atos infracionais, porque o único processo não foi capaz de resolver ou de transformar a realidade daquele jovem junto à sua família, à sua escola, à sua comunidade, para que ele de fato pudesse ter as suas relações restauradas e a sua vida como cidadã realizada, né? Talvez é importante a gente falar agora do coração da justiça restaurativa, que eu acho que tem a ver com o círculo, a parte prática, né? É um novo paradigma, uma nova visão, para o nosso telespectador perceber claramente a diferença no modelo convencional dos últimos anos e o que tem sido essa inovação. Né? O que é o círculo restaurativo, e vamos falar um pouco assim das experiências que existe no Brasil, né? A Central de Práticas Restaurativas em Porto Alegre, que é um exemplo já de muitos anos, né? Que é uma central inteira do judiciário, da vara da infância, né? E da juventude, que tem aplicado isso com grande sucesso, né? E outros casos que vocês conhecem, né? O círculo restaurativo, ele é filho daquela ideia teórica que você levantou do Howard Zé, né, de se a gente enxerga o crime como uma violação a uma norma penal e, portanto, uma violação do Estado, então a consequência óbvia é o profissional, então, em nome do Estado, resolver o conflito para as pessoas. Modelo convencional, né? Modelo convencional. No momento em que, e aí vem o convite restaurativo, né, no momento em que você enxerga o crime como um conflito entre pessoas, né, como algo relacional, então a forma melhor de resolver esse conflito é utilizando-se de modelos dialogais, quer dizer, modelos que envolvam diálogo, né? E a ideia do círculo, quer dizer, quando se partiu desse pressuposto, surgiram os esquemas de mediação, os programas de mediação vítima-ofensor e vários outros programas, e a gente chegou numa prática que é considerada, vamos dizer assim, uma das mais restaurativas, que é a do círculo, porque é no círculo que você consegue envolver o maior número de pessoas envolvidas no conflito, né, afetadas pelo conflito. Então, é como se a gente tivesse partido da mediação entre vítima e ofensor para grupos familiares em que você envolve a comunidade de cada um deles, e aí quando você expande o círculo mais um pouquinho, você pode incluir pessoas da comunidade local que tiver sido afetada por aquele determinado delito. Pelo que a gente dá para ver, é uma ideia original de justiça, né, doutor Hélio? Porque não foi sempre assim, basicamente nas comunidades, ou quase na maior parte das vezes, né, que as tribos não se faziam dessa forma, os anciãos, a justiça não tinha a ver com esse círculo, com esse encontro de responsabilização de quem cometeu um ato. O círculo ele traz de imediato a condição de igualdade daqueles que estão no círculo. Tradicionalmente, numa sala de audiência, é uma mesa retangular com uma testeira, uma testa da mesa mais alta, onde o juiz está colocado numa posição de hierarquia, digamos assim, dentro daquelas relações para uma pacificação ou uma solução daqueles conflitos. No círculo, não. No círculo, essa mesa é redonda, né? Então, quem está trabalhando com mediação hoje, dentro do Poder Judiciário, quem está trabalhando com justiça restaurativa, está trabalhando com uma mesa redonda. A cadeira do juiz tem a mesma... Ou sem mesa, né? Ou sem mesa, né? Ou sem mesa. A cadeira do juiz tem o mesmo espaldar, a mesma altura de todas as demais cadeiras. O juiz não está numa cadeira mais elevada, numa posição de maior poder, do exercício do Estado que se apodera do conflito das pessoas, né? Então, o juiz está numa posição mais igualitária. Então, esse círculo, ele traz a possibilidade dessas relações mais igualitárias e dessas relações buscando mais a alteridade, ou seja, buscar o ouvir o outro, a voz do outro. É mais importante do que a minha voz. No modelo tradicional, não. A minha voz é a mais importante. A minha petição inicial, a minha defesa, as minhas alegações finais do Ministério Público, o meu parecer e a minha sentença final. Ou seja, o advogado, o promotor de justiça e o juiz, cada um quer imperativamente colocar sua voz como a de mais poder, a de mais importância, a que vai vencer. Então, é a relação de que alguém ganha e alguém perde. No círculo restaurativo, a relação não é de ganha e perde, é a relação de ganha e ganha, todos ganham.
porque a relação é de maior igualdade. Nesse sentido, nós podemos dizer que é uma revolução, é uma quebra do que tradicionalmente no direito processual a gente chama de relação triangular. Então, o triângulo que está o juiz acima e as partes estão na parte mais baixa do triângulo. Então, essa relação triangular é uma relação de poder, e de poder do Estado, até porque o direito penal ele é mal compreendido. No caso do direito penal, ele foi criado para conter a violência do Estado, né? O autor que mais falou sobre isso é o Marquês de Beccaria, né? Onde ele cita que o direito penal vem para conter a força do Estado de punir as pessoas. E a gente hoje entende diferente, a comunidade, a sociedade, de uma maneira geral, entende que o direito penal existe para punir o criminoso. E não, o direito penal é para conter a violência do Estado, impedir que o Estado seja algoz, seja arbitrário e que de fato cumpra a defesa, a amplitude da defesa, o devido processo legal, as garantias processuais constitucionais, para que todos sejam tratados de forma igualitária no momento do Estado punir. Então, o Estado tem o poder de te isolar da sociedade, de te colocar numa medida, numa pena, onde você vai ficar com a sua liberdade restrita. Então, esse poder é muito grande de prender alguém, de tirá-lo da família, tirá-lo da comunidade. Este poder precisa de uma contenção. Precisa de algo que limite esse poder. E quem limita é o direito penal. Então, neste modelo de limitação do Estado, também entra a justiça restaurativa. Traz uma limitação porque, ao invés de trazer uma relação triangular, é uma relação circular, onde os que estão presentes naquele ciclo precisam se colocar no mesmo tempo, no mesmo espaço, com as mesmas possibilidades de fala, com a mesma interação e a mesma capacidade relacional. Na sala de audiência, não, como a doutora Fernanda já lembrou aqui. O juiz diz, fale apenas, responda apenas ao que eu lhe perguntar. Por mais que a parte queira se implicar dentro de uma audiência, queira participar, ela vai ter o seu tempo limitado, talvez só durante o depoimento. Ela não pode se dirigir ao juiz de um sentimento, de uma vontade repentina que ela tem. Ela só pode se dirigir ao advogado. Ao juiz, jamais. Pegando o gancho do que o doutor Hélio falou, né, de dar a mesma voz e aí, ao mesmo tempo, você não cair no jogo de ganhar e perder, né, e se fixar no jogo de ganhar e ganhar. Em outras palavras, e esse é um outro convite que a Justiça Restaurativa faz, é a de quebrar mitos. No momento que você dá a palavra, quer dizer, que você escuta a voz de todos de uma forma igualitária, você sai daquele jogo de soma zero, né? Que prega que o que satisfaz a vítima necessariamente tem que machucar o infrator, né? De que toda vítima busca necessariamente a violência, né? Ou a punição, a aplicação de pena ao infrator. Você vê, se a gente pensar direitinho, a nossa justiça no modelo que nós conhecemos, no modelo tradicional que a gente ainda vive, ela é capaz de destruir relacionamentos muito mais do que de resolver conflitos. E muitas vezes as partes o que elas querem é efetivamente de reconciliação. Né? Certo. Temos que fazer um pequeno intervalo na volta. Vamos passar a palavra para o Dr. Hélio. Certamente temos muitas questões para colocar e dúvidas aqui que vão surgir. Né? Então, a gente está conversando aqui sobre o tema da justiça restaurativa. Voltamos logo após o nosso intervalo. Hoje, no programa Realidades, nós estamos conversando sobre o importante tema da justiça restaurativa, o círculo, as práticas restaurativas que estão ocorrendo cada vez mais dentro do judiciário e fora também, no sistema escolar, por exemplo. Né? E nós temos a presença do Hélio Braz, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude de Recife, e temos a presença também da Fernanda Fonseca, que é professora do curso de Direito da Unicap.
Nós conversávamos aqui justamente sobre a importância do círculo restaurativo, né, desse encontro que é muito especial, que talvez até muito difícil para o nosso telespectador perceber sem sentir, né, porque o que ocorre em termos emocionais, em termos de lidar realmente com a questão de culpa do que fez, né, da dor do que sofreu, né, entre vítima e ofensor, é só vivenciando isso, né. Mas aí vamos retomar então o que você teria mais a falar sobre esse ponto e também como é que funciona em outros lugares, né, aqui no Brasil e no mundo, essas práticas restaurativas, né? Eu gostaria, Marcelo e Fernanda, de lembrar àqueles que estão nos assistindo, né, de que nós estamos falando de uma grande mudança, né, de uma grande revolução. E o modelo que a gente tem é o modelo de intervenção máxima do Estado. E esse novo modelo, ele traz uma intervenção mínima do Estado. Então, a presença do Estado ela é menor no modelo de uma justiça restaurativa, de uma justiça acolhedora, de uma justiça preventiva. O que significa isso? De imediato, nós passamos a ter mais clareza do que significa justiça, do verdadeiro conceito da justiça, como hoje é praticado no modelo policialesco, no modelo de poder de polícia, no modelo de acusatório do Ministério Público e no modelo punitivo do Judiciário. As pessoas confundem justiça com vingança. É comum a gente ver em jornais, em televisão, em reações populares, a comunidade querendo pena de morte, a comunidade desejando prisão perpétua, a comunidade desejando o que de pior possível possa acontecer com aquela pessoa que praticou aquele crime. E as pessoas não se implicam na corresponsabilidade daquele co-cidadão que terminou dentro daquela situação criminosa. As pessoas querem apenas que ele seja o autor e que ele seja responsabilizado em pena máxima, em um sentimento de vingança. E muitas vezes quer se utilizar do próprio Estado, dentro desse modelo de intervenção máxima, para alimentar esse sentimento de vingança. Então, há uma retroalimentação da sociedade, das pessoas e do Estado, nesse modelo de violência que se autoalimenta. Então, a polícia alimenta a violência, o Estado alimenta a violência da sociedade e a sociedade alimenta a violência do Estado. Então, nesse círculo de violência, a justiça restaurativa vem quebrar, porque ela vem trabalhar um outro modelo, né, que é um modelo de corresponsabilidade, de troca de sentimentos e de realidades que se impuseram naquele momento do ato criminoso, se impuseram à vítima e se impuseram ao autor. E essa troca, essa comunicação sobre essas realidades vai levar a um modelo de cidadania muito mais fortalecido. Como explicar isso para quem não vive isso? Né? Como acontece? Eu cometo um assalto, né? A vítima vai para a delegacia e presta uma queixa. E eu quero simplesmente que aquela pessoa seja presa e me seja devolvido o bem que me foi assaltado. E isso eu entendo como justiça. A justiça restaurativa vai dar um tratamento diferenciado. Primeiro que é possível que essas duas pessoas possam estar num círculo, que é um momento onde as pessoas estão reunidas para comunicação, para dialogar sobre o que aconteceu. Então, quem é esta pessoa da vítima? Quem é esta pessoa que praticou esse ato? O porquê dele ter praticado? Qual o sentimento da vítima no momento que sentiu aquela violência? O que é que essa vítima quer? Ela quer realmente a prisão? Esse é um ponto muito importante que as pessoas talvez não percebem, né? Porque às vezes confunde essas práticas de mediação, diálogo, justiça restaurativa com perdão, a perdão ao agressor, e não entende, né, esse fator que o judiciário no modelo convencional esqueceu simplesmente a vítima em primeiro lugar e o agressor também, porque não tem nenhuma visão educativa, nenhuma visão de recuperação de comunidade, de reinserção no sentido sério, né, da palavra. Eu acho que isso é importante enfatizar, né? Na prática a gente vê isso mesmo, nas ações que a gente recebe, nas varas de família, nas varas criminais, nas varas cíveis, a gente percebe que as partes, embora aparentemente a parte que saiu ganhando, né, que o juiz deu a sentença favorável, ela não sai satisfeita. Ela ganhou, mas ela sai com uma grande inimizade. Ela sai com um inimigo, que é o seu vizinho,
que às vezes é o seu ex-marido, é a sua ex-mulher, que às vezes é um parente, é algum colega de trabalho, é alguém das relações familiares. São pessoas que vão ter um futuro, que vão ter relações futuras e vão ter dentro de uma intervenção do Estado desastrosa, porque provocou um sentimento de violência, respondeu com violência. Então, o modelo de justiça, aparentemente, de trazer uma justiça que vai reequilibrar, que esta é uma das funções, né, filosoficamente falando, uma das funções do direito, né, é buscar o equilíbrio social entre as partes, no meio da sociedade, e o direito está falhando. Neste modelo, ele está fracassando, ele não está trazendo esse equilíbrio. A relação de vingança e a relação de violência não traz equilíbrio. E as partes estão realmente reclamando, a sociedade está reclamando, está exigindo uma justiça diferenciada. Primeiro, uma justiça que lhe escute, que saiba do que eu estou falando, né? O que é que eu quero, qual é a justiça que eu estou pedindo ao Estado. É importante ressaltar 2 pontos que o doutor Hélio tocou muito bem, né? A questão do que a vítima quer, né? Que é um mito que a gente tem que quebrar, e a de corresponsabilidade, né? Do jeito que a justiça funciona hoje, há um mito de que de que a responsabilização ocorre. Então, quando o juiz sentencia alguém à pena máxima, né, e todo mundo aplaude que foi feito justiça, se a gente pensar direitinho, ao longo de todo o processo, o réu se defendeu, disse que não fez, a acusação disse que ele fez, todo mundo pediu por uma sentença, ele foi condenado e não houve efetivamente aquele assumir a responsabilidade. No momento em que você dá voz às partes, né, e que você passa a compreender o que as partes esperam ou veem ou enxergam como resolução de conflito, aí você permite a verdadeira responsabilização, que é efetivamente o acusado assumir, se ele tiver feito ou ela tiver feito, assumir o que fez, efetivamente. Sentir efetivamente na frente do outro, Exatamente. da dor da família. Né? Isso Exatamente. Que é e aí a gente pode trazer isso para termos bem práticos. Então, por exemplo, existe um documentário que foi filmado na década de 90 nos Estados Unidos, em que um grupo de amigos, adolescentes, assistiram um filme e aí na empolgação do filme saíram e queimaram uma ponte num vilarejo nos Estados Unidos, né? E isso causou uma comoção social muito grande. Porque era uma ponte histórica, Era uma né? ponte Madeira, histórica de madeira, né? E isso causou uma comoção social muito grande. E aí eles estavam ainda com projetos pilotos de justiça restaurativa, e o que é que fizeram? Pegaram aquele caso, e aí eu estou falando desse caso porque aí ele vai colocar tudo isso que a gente está falando em termos bem práticos. Então, convidaram os 5 meninos envolvidos com seus pais, né, com membros da comunidade, né, e dentre esses membros da comunidade você tinha professoras da escola onde aqueles meninos tinham estudado, você tinha, enfim, era uma comunidade pequena em que as pessoas mais ou menos se conheciam, e aí você faz um grande círculo e começa a perguntar o que foi que aconteceu, o que é que você sentiu, e é muito interessante assistir aquele círculo todo e perceber a mudança de dinâmica, né, em que você começa o círculo com a comunidade raivosa, porque como é que aqueles meninos podem ter feito aquilo, e de repente, ao perceber o sofrimento dos pais, e até no início alguns membros da comunidade olhavam com culpa para os pais, né, como vocês deixaram os seus filhos chegarem a esse ponto, né, e na realidade, aos poucos a dinâmica vai levando à verdadeira resolução do conflito, que é o quê? Aqueles adolescentes assumem o que fizeram, né, e se mostram arrependidos do que fizeram, e os membros da comunidade, por sua vez, reforçam a necessidade deles fazerem algo para reparar aquilo que eles fizeram, né, e solidarizam com a família dizendo, olha, a culpa não é sua, mãe, a culpa não é sua, pai, a gente está aqui para resolver, o que a gente pode fazer? A ponte pode ser reconstruída, não pode? Quais são as... Então, quer dizer, é um olhar para o futuro, né, é um convite a não olhar para o passado e não se fixar naquela violação da norma penal, né, e olhar para o futuro. Aconteceu, você assume, e aí é onde entra acho, na minha opinião, um conceito muito importante de responsabilidade. Você assumir, eu fiz, né, e daí vir o arrependimento, se for o caso, e um olhar para o futuro, o que é que eu posso fazer em troca, né? Às vezes a ponte não pode ser reconstruída, mas existem outras formas de reparar, né? Então, esse olhar para o futuro envolve também um olhar para a reparação do dano que foi provocado. E nós estamos caminhando para esse futuro que é bem próximo. A ideia de que a culpa é de todos nós, por tudo o que acontece, a ideia de uma sociedade solidária, como está na nossa Constituição, implica esse sentimento de que
Se eu vou falar de culpa, eu falo de corresponsabilidade. Então, a responsabilidade por tudo o que acontece, em maior ou em menor extensão, ela é de todos nós. Somos um grupo, somos uma comunidade. Essa perspectiva do direito, ela nos leva a um dos princípios mais importantes, princípios filosóficos do direito penal, que é o indúbio pro réu. Traduz isso. Indúbio pro réu é, na dúvida, liberta. Na dúvida, não pune. Porque é melhor um culpado solto do que o inocente preso. Essa é a essência do direito e do indúbio pro réu. No entanto, as pessoas já estão revertendo esse princípio para algo muito danoso na sociedade, que é preto, é pobre, prende, aliena, afasta da sociedade. Então, já existe um direito penal que a gente pode até chamar de direito penal do inimigo. Né? Então, quem é o inimigo da sociedade? Quem é que deve estar afastado da sociedade? Quem é que não interessa à nossa sociedade? A quem nós devemos, de fato, apontar as nossas armas? A nossa polícia, a nossa força, as nossas normas, o nosso direito, os nossos tribunais, os nossos juízes. Então, termina por a gente ter uma perspectiva de relação de poder, uma perspectiva de preconceito racial que está implícito nessas relações de poder, devido à nossa história. Econômico, né? A gente sabe que quem tem dinheiro se dá melhor. Econômico. Vezes, e nisso tudo implica uma grande dificuldade, como desafio, para a gente superar essas nossas dificuldades para se chegar a esse futuro, que é um futuro de corresponsabilidade, que somos todos iguais, que somos todos responsáveis, e de fato podermos sentar num círculo restaurativo e conseguir dialogar. Porque o primeiro obstáculo da sociedade vai ser a capacidade de diálogo, que nós perdemos. As pessoas estão escurecendo os vidros dos seus automóveis, cercas elétricas, contratando polícia privada, contratando segurança privada e não quer saber mais de contato, não quer relação. A sua relação de classe média com a classe mais pobre via os serviços domésticos da empregada doméstica se dá hoje de uma forma extremamente artificial. Há muitos anos atrás, o patrão era o padrinho, a madrinha do filho da empregada. O patrão visitava a comunidade. Havia uma relação da realidade do mais rico com o mais pobre. Hoje essas relações o que me são parece de violência. É que a gente está caindo muito numa cultura do medo. E essa cultura do medo, quando se acirra, ela gera psicologicamente, né, simbólico, socialmente, ideias de vingança, ideias de bode expiatório. Perfeito. Né? A gente entende esse bode expiatório, vai parar no mais fraco, no diferente, né, na homofobia, com todas as questões que o direitos humanos está trazendo. Eu acho que esse também é até um obstáculo para as pessoas hoje, que elas não pensam muito. Como é que podemos melhorar? Aí dizem, não, o cara que está na cadeia é porque ele é mau mesmo, tem que acabar com ele. Tem gente dizendo isso, né? Quer dizer, então isso não percebe que gera uma reação mais forte de violência no sistema social e não consegue olhar para a dimensão. Como é que a dimensão restaurativa poderia ajudar isso no caso das crianças? Vamos pegar agora que é a sua seara, né? Que aí vamos pensar o SINASE, que é um sistema tão importante, com uma lei tão importante que foi feita no Brasil para crianças e adolescentes. Por que isso não está sendo realizado, né? Porque me parece que lá diz, né, que deve ser usado as práticas restaurativas. Como é que é isso, pensar a visão restaurativa na vara da infância e da adolescência? Pois é, o SINASE é uma lei que tem mais de 4 anos, é de 2010, e ela obriga a que o Poder Judiciário realize as práticas restaurativas, no sentido de que as relações com as crianças e com os adolescentes são relações familiares, são as pessoas da nossa sociedade que estão mais protegidas pela família, são as crianças e os adolescentes, que ainda não ganharam a sua independência, né, social, econômica, que estão vivendo nas relações sociais de forma madura. Eles ainda dependem do pai e da mãe e ainda estão mais próximos a essas relações familiares. E a obrigatoriedade de se utilizar práticas restaurativas é no sentido de cumprir a Constituição Federal, no artigo 226, que manda que devamos dar proteção especial à família. E práticas restaurativas significa garantir essa proteção especial, um olhar diferenciado, uma escuta diferenciada, uma relação de intervenção mínima do Estado e proteção máxima. Como fazer intervenção mínima com proteção máxima? Essa é uma equação muito difícil hoje de ser resolvida nas varas da infância. Esse é um trabalho que envolve, eu acho que toda uma dimensão até multidisciplinar. Hoje em dia o judiciário tem psicólogos, né, pedagogos também,
Quer dizer, eu acho que isso também é caminha já para uma visão restaurativa, né? Assim, Fernanda, alguma coisa sobre esse ponto também que você gostaria de colocar? Não, é exatamente o que o doutor Hélio estava falando, né? A multidisciplinaridade é muito importante, né? E dessa necessidade, nessa equação que o senhor levantou aí, né? Como dar máxima proteção e a sugestão da justiça restaurativa é justamente que a equação seja dando voz às partes, né? Porque quando você tenta adivinhar como resolver a equação sem perguntar às partes diretamente afetadas, a chance de erro é muito maior. Nós temos algumas práticas já acontecendo, né, que estão dentro desse guarda-chuva que eu gosto de dizer, de educação para direitos humanos. Né? Quando nós dizemos que uma família precisa ser acolhida pelo Poder Judiciário, ouvida de forma diferenciada, fora da sala de audiência, e seus direitos precisam ser, primeiro, informados dos seus direitos, e depois garantidos esses direitos, tudo isso faz uma mudança muito grande do que seja o modelo de justiça praticado hoje. A exemplo de um programa nosso que existe desde 2009, que é o programa Mãe Legal. Né? Esse programa Mãe Legal, ele traz uma nova perspectiva e traz um novo direito, que é o direito da mulher, aquela mulher que está grávida e diz, eu não quero criar o filho. Então ela tem que procurar o Estado e fazer a entrega do filho. Está lá no artigo 13 do Estatuto que a mãe deverá se encaminhar ao judiciário e fazer a entrega do filho. É uma entrega voluntária e responsável. Ela não precisa optar pelo aborto, pelo abandono, vender crianças. Então, não ser mãe, não querer ser mãe, não é um crime. A mulher tem que ser respeitada no seu planejamento familiar, no seu corpo, no seu desejo, no seu prazer, que ela teve para gerar aquela criança, e dizer, é o direito de não ser mãe. Então, é um novo olhar que gera uma perspectiva diferenciada, de não mais recriminar e discriminar uma mulher que diz, eu não quero ser mãe. Então, o exercício da não maternidade implica na responsabilidade dela e do Estado em relação à criança, de receber a criança e encaminhar para uma adoção. Certo. Esse é um programa que está funcionando no Recife muito bem e no Brasil nós estamos divulgando essa prática. Né? Certo, vamos depois retomar outras que talvez estão funcionando, né? Agora vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse importante tema das práticas e da justiça restaurativa. Nós estamos conversando hoje sobre um tema muito importante, que tem muitas pessoas cada vez mais interessadas, que é o tema da justiça restaurativa. O doutor Hélio falava, né, nas diferenças, né, entre essa visão e a visão retributiva, como é que isso poderia ser pensado em termos do judiciário. Vamos ver assim em termos das experiências que vocês conhecem, tanto no Brasil quanto no exterior, das práticas restaurativas, como é que elas estão funcionando. Eu fico pensando assim para o nosso telespectador, como é que ele poderia ver bem claro assim, o que faz o lugar que tem essas possibilidades, como é que funcionam. Onde não tem a gente sabe, né? Mais ou menos, o advogado, o processo um contra o outro, aquela coisa que já foi falado, e os grandes limites disso, que perde basicamente a vítima, né? Todas as questões em volta da vítima, esse amparo, e perde inclusive a responsabilização efetiva do que seria o ofensor, do agressor. Então, como é que os lugares que estão funcionando? Assim? Então, existe, a primeira coisa que é importante de falar aí nesse aspecto é que existem basicamente 3 momentos principais da resolução de um conflito criminal. Eu vou levar aqui para ocorreu um crime, né? Então, existem 3 momentos de aplicação de práticas restaurativas, e aqui eu estou falando em termos de experiência internacional, então não necessariamente aqui no Brasil, mas você tem algumas atividades ou práticas restaurativas que são realizadas na tentativa de evitar que o conflito chegue ao judiciário, então ela ocorre, é o que se chama de diversão, né? Diversão no sentido de desviar, né? De desviar. Então o conflito ocorre e aí tenta-se resolver esse conflito antes de se chegar a uma denúncia
aí de se começar o processo penal estricto sensu. Durante o processo, quer dizer, para, né, fins de sentença, e existe também a utilização de práticas restaurativas já na execução da sentença, inclusive dentro de presídios. Então, em alguns países do mundo, a Hungria, por exemplo, hoje tem um projeto de justiça restaurativa dentro dos presídios, né, num local, o último local que você imaginaria, o senso comum, pelo menos imaginaria, e aí o que eles fazem? Aplicam todos esses princípios e esses valores de inclusão, de informalidade, etc., para tentar facilitar o caminho do condenado, né, do apenado, para de retorno à sociedade, ao convívio social. Então, você tem desde modelos como na Holanda, em que existem esquemas de mediação que são formados basicamente por profissionais, assistentes sociais, psicólogos, né, que recebem, são treinados como facilitadores, né, e são treinados em práticas restaurativas, e aí eles recebem o conflito que é enviado, via de regra, pelo próprio juiz, né, com parecer do Ministério Público. Então, esse caso, a gente considera que pode ser resolvido pela justiça restaurativa, né? Então, há uma tentativa de resolver isso sem a participação do juiz ou mesmo do Ministério Público. E aí, esses casos são encaminhados para aquele assistente social, ou para, né, para aquele grupo, para aquele esquema de prática restaurativa, e aí se convida a vítima, infrator, os familiares, e tenta-se vir com um plano, né? Todos são ouvidos, todos falam do impacto que o crime teve, inclusive os familiares do próprio infrator, né? E depois o último ponto dessa reunião restaurativa é a formulação de um plano de ação. Como é que a gente pode reparar os danos advindos desse conflito? Esse plano, então, quando está pronto, é encaminhado ao juiz, né, que, com parecer do Ministério Público, é como se fizesse uma homologação, né? E aí, se concordando com aquilo ali, o plano vai ser desenvolvido, né, até que seja cumprido, tá certo? Outra possibilidade é disso ocorrer dentro do próprio judiciário, com o juiz presidindo, né, aquele círculo restaurativo, né, e chegando ao final do círculo restaurativo com uma sentença. Eu acho que uma coisa importante também esclarecer para o nosso telespectador, né, que a visão dos círculos restaurativos não é um encontro rápido, né? Agora vamos colocar a vítima, porque existe todo um processo, um pré-círculo, né, que se fala também, que é um encontro das partes separadamente, há todo um campo preparado, uma conversação para ver se a possibilidade de não revitimizar a vítima, exatamente, e se o agressor realmente reconhece a sua culpa quando ele cometeu um ato, não vai fazer um círculo sem isso, né? Depois o círculo propriamente pode ser pode ser dois ou mais, né? Até a coisa se encaminhar, e depois o pós-círculo, que é a revisão de se está sendo cumpridos os acordos de tarefas, né, é importante dizer, né, que a justiça restaurativa na prática é encontro. Mas para que você realize esse encontro é necessário preparação. Isso. Então, em qualquer esquema do mundo de prática restaurativa, há um enfoque muito grande na preparação das partes, né, em expectativas e de procedimentos mesmo. Doutor Hélio Brás, como é que você tem visto os casos que poderiam ser usados esse método, essa visão para serem resolvidos? Pois é, eu gosto muito de lembrar que a justiça restaurativa, ela não serve apenas para reduzir os casos que chegam ao Poder Judiciário, ela é muito mais do que isso, né? Claro que essa perspectiva de reduzir o número de processos dentro do Judiciário, aliviar o trabalho dos juízes, né? Porque nós estamos vivenciando um verdadeiro engarrafamento de processos, o número é muito alto de processos que se trabalha, são 500 mil mandados de prisão que devem ser cumpridos, todas as penitenciárias estão superlotadas, então precisamos desafogar o judiciário, precisamos retirar as pessoas que estão dentro dos presídios para cumprir essas medidas junto à sociedade, diminuir esse modelo de isolamento, esse modelo arbitrário de justiça que o Estado brasileiro pratica, né? Então, é uma crítica que se faz, sim, a justiça restaurativa é um instrumento que pode servir também a isso, mas ela é mais do que isso, ela vai exigir uma educação, né? Ela vai exigir uma formação, né, dos profissionais, da comunidade, desde a educação básica, e que nós estamos falhando muito nesse sentido, né? A capacidade de cada cidadão se autogerir, se autogestar e se organizar diante dos seus conflitos e diante dos conflitos relacionais. No judiciário, quando essas situações se apresentam, elas se apresentam já em estado de coma, em estado final, estágio final. Quando toda a etapa anterior falhou, a família, a vizinhança, a escola,
a amizade que poderia se resolver pelo diálogo, a capacidade de dialogar com os amigos, com os parentes, enfim, com as relações. Então, tudo isso já falhou. Então, vem ao judiciário porque não se consegue sequer mais conversar, não há sequer uma comunicação. E as pessoas dizem, só falo com você através do meu advogado. Então, é nesse momento que a situação chega ao judiciário, uma situação crônica, situação cronificada. E esse nosso olhar do judiciário tradicional sobre esse conflito é um olhar de reduzir esse conflito. Reduzir esse conflito a uma petição inicial, reduzir esse conflito a uma defesa, reduzir a uma audiência onde vai se ouvir as partes, ter alegações finais e dar uma sentença. Alguém sai ganhando e alguém sai perdendo. Então, se há uma situação cronificada e no modelo tradicional do devido processo legal se reduz cada vez mais, nós vamos estar sempre trazendo uma solução meia boca, uma solução que nunca integra, ela sempre divide, separa, isola as pessoas. Então, esses casos familiares, quando surgem no judiciário, são os primeiros que chamam mais atenção ao juiz. São casos que deveriam antes ter passado por um outro modelo de justiça. E é o que hoje o CNJ, o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, chama de justiça multiportas. A justiça é, antes de mais nada, um serviço que o Estado põe à sociedade para a sociedade usar. Né? A sociedade vai buscar esse serviço quando precisar dele. Por que tem que ser no único modelo, através de advogado, através de uma audiência, através de uma petição inicial? Por que não ter outros modelos, outros serviços de justiça, a chamada justiça multiportas? E nas questões familiares, aí entraria a justiça restaurativa e os outros modelos, onde a família não vai atrás de um advogado, ela vai atrás de um conselho, ela vai atrás de uma associação do bairro, de um mediador, de um círculo restaurativo da comunidade, nas suas igrejas, enfim, nos seus modos de organização social. E aí se solucionar os seus conflitos. E agora na UFPE, também gostaria de dar essa notícia, né? Nós temos, né, desde o ano 2014, o Espaço de Diálogo e Reparação de Conflitos, que trabalha, EDR, né, que eu estou lá, que trabalha com a visão restaurativa para resolver todo tipo de conflitos e danos, principalmente interpessoais, entre servidores, alunos, funcionários em geral da universidade. Quer dizer, um espaço inédito nas universidades brasileiras, nenhuma tem. Quem sabe a UFPE começa a inspirar outros lugares do Brasil, porque em escola já tem bastante lugares que estão funcionando com círculos e práticas restaurativas, né, pelo Brasil. Interessante também que eu queria trazer para vocês e para o telespectador um dado, que eu não trouxe os papéis, mas eu sei de cabeça os dados de satisfação do usuário do judiciário, feitas no Brasil há um tempo atrás, que chegava em torno de 10 a 12% de muito satisfeito com o processo todo, com o que vivenciou. Enquanto que a gente olhando nas práticas restaurativas, por exemplo, em São Caetano do Sul, onde funciona a justiça restaurativa, chega a 89% da satisfação das vítimas. E às vezes, quando tem um agressor, é mais ou menos o mesmo. Em São Paulo, né? São Paulo, São Caetano do Sul. Porto Alegre chegou a 90%. Caxias do Sul, 95% de satisfação. É incrível a diferença, de 12% para 90%. Esses dados, eles batem e estão em coerência com dados coletados também na Nova Zelândia, em países da Europa. E há muito tempo que se vem as pesquisas de vitimização, vem sugerindo, né, que o desejo da vítima não é necessariamente uma sentença mais severa. Né? Então, existem outras necessidades que a vítima enfrenta quando ela é vitimizada por um crime. Né? Então, por exemplo, a necessidade que ela sente de perguntar por que eu. Né? E só um processo dialogal que permita voz, que dê voz às partes, é que vai responder essa pergunta, ou dá a possibilidade dela fazer essa pergunta. Então, a pergunta do por que eu, por que eu? Né? Eu assisti uma palestra de uma vítima de estupro na Inglaterra, né? E ela disse que, enquanto que o processo passava por ela, tudo que existia na cabeça dela era a pergunta por que eu, por que fui eu? E ela teve a possibilidade tardia de um processo restaurativo quando o infrator já estava preso, cumprindo pena. Mas ela foi atrás e conseguiu ter um encontro restaurativo com muita preparação e ela finalmente um dia conseguiu perguntar por que eu. E ele disse, porque era você que estava passando no estacionamento naquela hora. E aí ela respirou fundo e a partir dali ela conseguiu dar um fechamento à história.
né, em que ainda não tinha sido fechada, quer dizer, a justiça tradicional tinha sido feita, né, mas ela não tinha conseguido fechar a história. Né, E isso bate também com algumas pesquisas que nós recebemos de colegas dos Estados Unidos, da Real Justice, que eles chamam lá Justiça Real, que é a restaurativa, né? Essa linha que se chama Justiça Real, com o professor Ted Washington, trouxe muitas pesquisas com as vítimas. E ele mostrou para nós a incrível diferença, a vítima que tem a possibilidade de fazer um circo, claro, no determinado tempo, né, vai sofrer porque lá eles trabalham com crimes de potencial alto, né, de assassinatos, etc. Imagina uma família querer encontrar o agressor, mas só há uma cura mais efetiva da psique dessas vítimas com uma visão restaurativa, que ela fica, às vezes, até um pouco aliviada quando o outro vai para a cadeia, etc., né? Mas não é o verdadeiro alívio, não é o maior alívio, não é esse que você relatou agora. Então, isso também existe pesquisa sobre isso. A prática restaurativa, de fato, ela restaura as relações, né, entre as pessoas. Hoje em dia, quando você é agredido, né, quando você é vítima de um crime violento, a família deseja a prisão, deseja justiça. Mas ela sabe que aquele criminoso vai para a cadeia e ela fica com medo de que vai acontecer quando ele sair. Isso. Né? Se ele vai de novo retornar e se vingar. O que ele vai vivenciar na prisão que talvez vai ser educativo ou anti-educativo, vai ser pior. Nós sabemos pelas nossas estatísticas que o nosso índice de reincidência é acima de 70%, né? É altíssimo no modelo tradicional. E que as cadeias não estão recuperando, né, essas pessoas. No modelo da justiça restaurativa, nós sequer temos que falar em reintegração do criminoso, em reinserção do criminoso. A própria realidade dele, do ato praticado por ele, já é um ato que o insere naquele modelo de realização de uma justiça. Ele está inserido, ele está sendo ouvido, ele está dialogando, ele já faz parte. Não é alguém que precisa ser isolado para receber um tratamento específico dentro de um presídio e depois ser reintegrado. É até um grande contrassenso da justiça, né? Isola para reintegrar. Ora, se eu quero integrar, eu não preciso retirar. Eu tenho que fazer um trabalho de integração, um trabalho de restauração, de diálogo, de escuta, de troca de um direito real, né? De um sentimento real. Né? Existem alguns autores que já estão trabalhando essas questões, são questões muito mais complexas, que saem desse modelo binário de culpado e inocente. Não basta ser só culpado e inocente, já busca um modelo já mais terciário, né? Numa perspectiva em que não é importante dizer se você é culpado ou inocente, é dizer qual é a sua responsabilidade e os limites da responsabilidade de todos dentro daquela situação. É um modelo muito mais humano, muito mais inteligente, e que vai exigir de todos nós mais estudo, mais preparação e mais capacidade de transformar os conflitos e ter uma sociedade mais madura, mais democrática, né? Onde as pessoas exerçam o seu poder de cidadãos. Para o nosso telespectador que quiser mais informações sobre isso, né? Por exemplo, na internet existe muita coisa hoje sobre justiça restaurativa. Um dos melhores sites que nós conhecemos nas nossas pesquisas se chama Justiça 21. Justiça 21, que é um site de toda a experiência aqui de Porto Alegre, que é a mais antiga na instalação do Central de Práticas Restaurativas. Temos também obras na UFPE, da editora da UFPE, já 4 obras dentro desse tema. Uma delas está ali, se o Luiz puder focar ela ali, aquela obra que está aqui na mesinha, que se chama Diálogo, Mediação e Justiça Restaurativa, né? É uma obra coletiva de vários autores, pesquisadores nas práticas restaurativas no Brasil e também fora do Brasil. Então, hoje tem um farto material, assim, né? Agora, para a gente finalizar, temos um minuto, assim, uma mensagem final, alguma coisa que queiram deixar, algum contato, alguma coisa? Eu queria provocar aos estudantes, né? Os estudantes de Direito, de Psicologia, de Serviço Social, que procurem ler sobre esse tema, procurem estudar e se preparar, porque é um futuro profissional que está bem próximo e que eles precisam de mais conhecimento para essas práticas. Certo. Fernanda? Em cima do que o doutor Hélio falou, o que vem por à frente é um grande desafio. Né? A gente falou aqui dos brilhos e dos potenciais, né? E com os potenciais vem vários desafios. E para que a gente possa ultrapassar esses desafios, realmente é necessário que a gente se junte no movimento restaurativo brasileiro. Né? E eu queria deixar, se possível, meu e-mail. Né? Se alguém tiver interesse, meu e-mail é fonsecafernanda@hotmail.com, né? E vamos dialogar. Isso, fonsecafernanda@hotmail.com. Temos lá o grupo de pesquisa da UFPE, a Unicap também está com o seu grupo de pesquisa nesse ponto.
restaurativa. Então, agradecemos muito a presença do Dr. Hélio Braz, né, juiz aqui da Vara da Infância e da Juventude, e também a presença da professora Fernanda Fonseca, da Unicap. Obrigado, até a próxima. Obrigada.